Então, vamos começar mais uma aula, retomar essas atividades, né? Então, vamos começar retomando um pouquinho do que a gente viu nas aulas anteriores, né? Quais eram as funções administrativas, né? Então, a gente viu elas de uma forma global, que era planejar, organizar, dirigir e controlar de uma forma breve, né, sucinta, só para que a gente tivesse um entendimento de quais eram as funções. Agora a gente vai verificar mais especificamente cada uma delas. Vamos iniciar pelo planejamento. Então, à medida que a gente vai fazendo as explicações, né, as videoaulas, também a gente vai estar desenvolvendo as atividades. Como vocês lembram, a gente estaria buscando uma empresa de forma online, né, que ela disponibiliza, muitas empresas disponibilizam várias informações através de seus sites, então a gente pode estar utilizando dessas informações para desenvolver o trabalho a partir de agora, mas também se vocês quiserem, né, a gente vai poder estar desenvolvendo as atividades através de uma empresa que vocês tenham contato. Então, se alguém trabalha numa empresa, pode estar tentando visualizar esses aspectos e das funções administrativas que a gente vai estar vendo a partir de agora. Tá? Então, vamos iniciar as explicações a respeito, então, mais especificamente do planejamento. A princípio, eu vou fazer 2 videoaulas para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês, mas até para não ficar tão macio, tá? Então, eu espero que todos estejam bem, que consigam acompanhar as aulas normalmente, né? E se tiverem dificuldade, eu sempre estou em contato. É importante também que a gente sempre mantenha esse diálogo, né? Muito próximo através das redes sociais, né? E de tudo que a gente conseguir, né? Se comunicar. Então, para tentar facilitar a vida de vocês e também a nossa, né? Para que a gente desenvolva trabalhos bons, né? Que vocês consigam aprender dessa forma também. Então, vamos lá. Então, vamos lá para a primeira videoaula do planejamento, né? Então, qual que é o objetivo dessa aula? Explicitar a função da administração mais detalhadamente sobre o quê? Sobre o planejamento. Então, quais são os tipos distintos dos planos que a gente pode estar utilizando e também verificando mais aspectos da sustentabilidade empresarial, tanto no seu tripé econômico, né, social e ambiental. O procedimento de ensino vai estar sendo, então, a videoaula e também as atividades online, no qual vocês vão estar fazendo as atividades e postando via Moodle, como a gente já tinha planejado anteriormente quando a gente tinha aulas presenciais. Então, vai acontecer da mesma forma, a diferença é que eu estou fazendo um vídeo das aulas e a gente vai ter um contato diferenciado. Mas, a princípio, do que eu planejei das atividades, vamos manter as mesmas orientações, tá? Então, vamos iniciar aí com o planejamento. Eu vou deixar essa videoaula salva. Também acredito que se vocês não puderem entender na primeira explicação, né, vocês vão conseguir, então, retomar e visualizar os slides, enfim, conseguir desenvolver a atividade visualizando a aula novamente. Talvez isso facilite também, né? Então, vamos na sequência aí. Então, o planejamento, basicamente, o que é o planejamento? Quando a gente vai desenvolver qualquer atividade na nossa vida, a gente não precisa pensar como a gente vai fazer isso. Primeiro a gente planeja, ou seja, estrutura um plano, estabelece qual o objetivo, o que eu quero fazer, né? E aí pensa como eu vou fazer isso. Então, numa empresa é da mesma forma. Eu tenho planejamento de uma forma mais específica, né? E objetivamente dizendo, né? Através da literatura, o que é o planejamento. Então, é um processo que estabelece os objetivos e define a maneira como a gente vai alcançar. Então, define esse rumo da organização. Então, primeiro eu preciso planejar para saber onde é que eu vou chegar, né? Então, numa empresa eu preciso saber quais são as minhas metas. Então, eu preciso traçar metas. Mas para isso eu preciso saber qual que é a minha missão. O que eu faço exatamente, né? Qual é a minha missão? Eu desenvolvo o quê
Para quem? Por que eu faço isso? Então, eu tenho um objetivo. Então, esse objetivo vai ser o direcionador também das minhas metas, como eu vou alcançar isso. Mas também eu preciso ter uma estratégia, eu preciso ter um plano para alcançar essa meta. Então, para que eu consiga planejar, eu preciso conhecer tanto o ambiente que eu estou envolvido, né? O ambiente da organização, o ambiente interno quanto externo. Preciso saber o que está acontecendo à minha volta, né? Então, preciso saber tudo o que me envolve, todos os recursos que eu preciso, né? Então, preciso conhecer especificamente também como é a minha cultura. O que é a cultura? A cultura são as normas, como os regulamentos, como as pessoas se comportam dentro da organização, como que elas têm que desenvolver as atividades. Então, eu preciso conhecer a organização como um todo para planejar. Então, um exemplo básico aqui a princípio, então pensem que vocês vão viajar. Pode ser, nesse caso aqui que eu estabeleci, para o Rio de Janeiro. No caso, não estou querendo ir muito para o Rio de Janeiro, não. Ainda mais porque os casos estão aumentando lá no Rio de Janeiro. Quero viajar, não, mas é só um exemplo, né? Então, eu viajarei para o Rio de Janeiro. Mas como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer? Eu vou ir de avião. Então, a mesma forma vocês querem passar na disciplina. Como que vocês vão fazer isso? Estudando. Né? Então, eu tenho que ter um objetivo e qual vai ser essa estratégia. Então, numa organização é da mesma forma. Eu quero aumentar o lucro em ser uma empresa a melhor do Brasil em 5 anos. Como que eu vou fazer isso? Tem que pensar nas estratégias de como eu vou fazer isso. Vou investir em marketing, vou aumentar a minha produção, aí eu preciso fazer o que para aumentar a minha produção? Contratar mais pessoas, eu preciso contratar mais equipamentos, então eu vou ter que pensar em todos os aspectos que eu vou precisar, né? E como eu vou fazer isso. Então, esse é um exemplo básico. É a mesma forma que eu aqui, planejando essa aula, eu tenho que fazer um planejamento. Qual é a ordem de apresentação? O que eu quero passar para vocês e como que eu vou passar? Então, eu estruturei ele quais são os meus objetivos, né? No primeiro slide, vamos voltar aqui, ó. Quais são os meus objetivos? E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer através de videoaula, certo? Então, é nesse sentido também que, para qualquer coisa, a gente tem que fazer um planejamento. Então, um exemplo também aqui é na nossa aula. Seguimos, então, planejar. Primeiro, como eu mencionei, eu preciso saber qual é a minha razão de existir. Então, qual é a missão de uma organização? O que ela faz? Como ela faz? Para quem ela faz? São as perguntinhas que eu sempre especifico e deixo relacionada para que a gente saiba qual é a missão do negócio. Normalmente, quando vocês entram em uma organização, quando vocês fazem uma visita técnica, ou até mesmo nas empresas que vocês trabalham ou que vocês frequentam, pode verificar que normalmente a missão, visão, valores da organização, ela está logo na entrada da empresa. Ou se você trabalha na empresa, normalmente ela vem registrada no crachá que você vai receber. Então, lá vai estar descrito qual que é a missão, qual que é a visão e quais são os valores. Por que isso? Todo mundo precisa saber o que a gente faz, como a gente faz, né? E para quem que a gente faz, o que a gente quer ser no futuro. Então, você consegue visualizar como a gente faz, como eu faço isso, quais os valores, o que me norteia a fazer tudo isso, o que você precisa como empregado, ou você está frequentando aqui a minha empresa, você vai ter certeza que você vai encontrar aqui através dos meus valores. Então, isso sempre normalmente está nas organizações que têm um planejamento mais estruturado, relacionado, mais visível, né? Tanto para quem está iniciando
as atividades como empregado, como funcionário, mas também muitas vezes quando a gente vai fazer uma visita é bem visível essas orientações, né? Então, a missão é a razão de ser do negócio, é o presente dela, a gente tem que sempre pensar no presente. Então, é o que eu sou agora. Então, é o presente. O que ela é? Então, pensando num exemplo bem simples aqui, de que a gente teria uma pizzaria. Então, nós temos uma pizzaria e aí o que essa pizzaria faz? Exemplo aqui, então vamos lá. Ela propicia experiências agradáveis por meio de pizzas especiais e padronizadas. Aí a outra perguntinha lá. Como ela faz? Com qualidade e um ambiente agradável. Para quem ela faz? Para a comodidade dos nossos clientes, colaboradores e fornecedores. Então, quando você vai estabelecer a missão de uma organização, normalmente se responde essas 3 perguntas. E é bom que se responda essas 3 perguntas, né? E fica bem explícito tudo o que eu quero fazer, mas é uma frase rápida, simples, objetiva normalmente, né? Então não é uma coisa muito longa. Então aqui você bate o olho e você já entendeu, né? Ela faz pizza com qualidade, um ambiente agradável, para quem? Para os colaboradores, clientes, fornecedores. Aí, futuramente, o que essa empresa quer? Ela vai ser só pensar no presente. Normalmente, a tendência é que essa empresa pense em crescimento. Mas para ela pensar em crescimento, ela precisa visualizar o futuro. Então, essa visualização do futuro a gente chama de visão. O que eu quero ser, né, no futuro? Então, essa organização busca ser o que no futuro? Um exemplo, continuando na pizzaria, é relacionar a ser referência no serviço de lazer e alimentação. Então, ela quer ser referência nesse serviço no futuro. Mas existem também muitas organizações que estabelecem tempo, limite temporal aí. Por exemplo, poderia ficar, então, um outro exemplo da pizzaria poderia ser líder de vendas de pizzas nos próximos 5 anos. Mas muitas vezes o que acontece que você quer visualizar essa visão na parede ali, muitas vezes tem organizações que esquecem de atualizar isso. Então, teve uma organização que eu entrei e estava lá escrito a visão. A gente estava em 2019, a visão dela estava em 2012. Então, existe uma falta de planejamento novamente, ou de relacionar novamente essa visão. Se realmente depois de 2012 é isso que a gente está querendo ainda, possivelmente não seja. Então, a hora que a gente bate o olho, na hora que entra na organização, tem que verificar qual o limite temporal que ela estabeleceu ali. Às vezes já passou e não atualizou, né? Então, é complicado você colocar esse limite temporal, mas muitas empresas estabelecem esse limite temporal. Claro que se você for atualizando, é ótimo, né? Então, à medida que você estabeleceu uma meta, 5 anos, chegamos lá nos 5 anos, visualizamos que é realmente isso que a gente conseguiu? Ou não? O que a gente fez de errado, né? Então, essa visão pensando no futuro é extremamente importante, né? Saber aonde que eu quero chegar, o que eu quero ser futuramente. Além disso, a gente possui, normalmente, como pessoas, a gente tem valores, crenças básicas. A organização é como uma pessoa. Ela também tem valores. E esses valores, eles são construídos para que sejam balizadores, ou seja, sejam os orientadores, para que eu esteja agora, no presente, fazendo o que eu faço, mas que no futuro, eu alcance no futuro o que eu quero, nos próximos 5 anos, por exemplo, eu preciso ter valores que me façam chegar lá, e eles vão orientar as minhas estratégias. Então, são as crenças básicas. Eu não vou fazer nenhuma prestação de serviço, nenhum produto sem ter esses valores
intrínsecos nesse serviço ou produto que eu estou entregando. Então, um exemplo aqui é pensar que essa empresa, ela não faz um negócio sem esses valores, que são as crenças básicas delas. Então, por exemplo, valores que a gente pode estar apresentando, qualidade. Então, eu não faço nenhum negócio se eu não fizer isso com qualidade. Eu não vou entregar. Eu não faço um negócio se ele não tiver transparência. Eu não faço esse negócio se ele não tiver compromisso. Eu também não faço se esse negócio não tiver integridade, se não existe respeito. E eu também não faço negócio se eu não ficar inovando. Então, veja, tudo está relacionado. Então, a missão que eu quero ser, para onde eu vou, eu preciso ter valores para que eu consiga elaborar estratégias, planos de ação para chegar lá no futuro. Então, é extremamente importante a organização estabelecer essas descrições do que ela quer ser e como ela faz para chegar lá, né? Então, o primeiro ponto é pensar em missão, visão e valores para fazer um planejamento. Na sequência, a gente verifica que o planejamento ele é feito de uma forma global na organização. Só que como é essa divisão na organização de planejamento? A gente já viu nas aulas anteriores que existem níveis organizacionais, assim também como existem níveis de planejamento. Então, os níveis organizacionais são o nível operacional, nível tático, nível estratégico, né? E como a gente viu anteriormente nas aulas presenciais, o que era o nível estratégico? São os diretores, né? São os donos das empresas. Se for uma cidade ou um estado, pode ser representado como o prefeito, como o governador, até mesmo podemos relacionar o presidente da república, né? Então, ele também está no nível estratégico. E aí, é esse poder, essa liderança, ou seja, é e que vai ser o estabelecimento desse futuro, de como a gente vai fazer isso, né? E aí é desmembrado a todos os níveis. Então, no nível estratégico, vai definir nesse planejamento o que fazer. Então, a gente quer aumentar, ser referência em 5 anos. Então, definir o que é isso, né? Que eu quero fazer isso. Então, isso quer dizer que é ao longo prazo, porque é daqui 5 anos. Né? Então, isso deve ser pensado de que forma? Uma totalidade da empresa. A empresa como um todo tem que fazer isso funcionar, né, de uma forma global, todo mundo trabalhando para que no futuro a gente consiga atingir o objetivo, né? Então, é uma totalidade da empresa. À medida que esses níveis são também departamentalizados, né? Então, a gente tem o diretor. Normalmente, temos lá que existem departamentos, RH, comercial, né? E entre outros, existem gestores alocados em cada departamento. E essas pessoas que estão alocadas em cada departamento, né, são as pessoas do nível tático. Né? Então, quem são as pessoas pensantes do nível tático? São os gestores, os gerentes. Né? Cada departamento tem um gerente, normalmente. E aí esse gerente vai olhar e vai falar assim, a gente tem que chegar lá em 5 anos. Para que a gente chegue lá em 5 anos, o que a gente vai precisar fazer aqui no nosso departamento? Então, pensa em médio prazo. O que eu tenho que fazer numa sequência de prazos para que a gente consiga atingir a meta que os diretores estabeleceram? Então, como que a gente vai fazer isso? Como? Então, a gente tem vários departamentos, cada departamento vai estabelecer o que precisa ser feito para conseguir
conseguir ser líder de venda de pizzas nos próximos 5 anos, né? Então, no nível tático, os gestores estabelecem aí no departamento, né, como fazer através de cada departamento, como cada departamento vai fazer para que a gente seja líder de vendas de pizzas. E aí, no nível operacional, são as pessoas que realmente colocam a mão na massa, são os colaboradores. Claro, os outros também colocam a mão na massa, mas de uma forma mais visualmente falando, né, que todo mundo fala que o operacional é muito mais mão na massa, é porque é o nível que normalmente a gente tem aspectos que não são tão de ficar pensando como fazer, definindo o que fazer, mas sim executando as ações. Né? Então, por isso, colocar a mão na massa, executar as ações que foram planejadas anteriormente. Então, eu realizo essas ações. Nesse nível operacional, a gente pode também estar visualizando lá, está acontecendo algum errinho aqui, pode melhorar, então o colaborador ele menciona lá para o gestor pensa em como que ele vai melhorar essa ação, né? Para que realmente a gente consiga ser líder de vendas no futuro, em relação a esse exemplo de uma pizzaria. Né? Então, existem esses 3 níveis. Porém, a gente não pode dizer que esse nível de planejamento ele é estabelecido apenas em um nível, que é um nível estratégico, mas esse nível de planejamento e o planejamento em si é feito em cada um desses níveis. Então, no nível estratégico, eu vou planejar. No nível tático, eu também vou fazer um planejamento. E operacional, também vai planejar como que vai executar as ações, né? Então, cada um dos níveis também tem um planejamento específico para cada nível. Em relação ao planejamento, a gente tem algumas formas de planos. Né? Então, os objetivos vão proporcionar com que eu faça um plano. E eu preciso descrever como que eu vou fazer a ação para alcançar meu objetivo. Então, aqui temos outro exemplo, né, que eu sempre uso na aula também, na aula presencial, e a gente já mencionou isso, que eu sempre uso o Papaléguas e o Coiote. Aqui eu menciono eles novamente. Né? Então, o planejamento ele produz um resultado que é imediato, um plano. Então, qual que era o plano do Coiote? Quer pegar o Papaléguas. Mas quando? O mais rápido possível, né? Como que ele faz isso? Olha, ele tenta fazer isso de várias formas. Então, ele faz planos, diversos planos, porque normalmente não dá certo. Então, ele verifica o que deu certo no plano anterior e o que deu errado. Aí ele melhora. Então, o que a gente pode fazer para melhorar e atingir o objetivo? Né? Então, por que ele quer pegar o Papaléguas? Ele está com fome, né? Então, precisa comer. Então, ele busca alcançar esse objetivo através de um plano. E, normalmente, esse plano ele pode mudar no decorrer do curso, né? Então, não precisa ser um plano só. Pode ser que eu tenha que ter vários planos de ação para alcançar meu objetivo. Ainda mais nessa pandemia que a gente está vivendo. Uma organização, ela tem que pensar que existe a possibilidade de acontecer alguma coisa como isso, né? Então, isso se chama ter um plano de contingência. Então, esse plano de contingência, se eu precisar ficar um mês fechado, o que a gente vai fazer? Né? Como que a gente vai fazer isso? E por que a gente vai fazer dessa forma? Então, nesse momento, também existe um plano sendo utilizado, que é o plano de contingência. E normalmente a gente consegue visualizar também bastante isso na esfera pública, onde está sendo feito um plano de contingência de que forma? Fazendo hospitais, né, de campanha. Então, esses hospitais estão sendo montados em estádios. Então, isso é um plano para que a gente consiga
atender as pessoas caso elas precisem, né? E a tendência é que precise disso. Então, se eu ficar esperando e não fizer nada, né? Possivelmente eu tenha questões sérias aí para responder. Aí eu vou ter que fazer um plano de forma emergencial. Isso faz com que a gente tenha que gastar muito mais às vezes. Então, uma organização também teria que pensar nesse plano de contingência caso essa pandemia ocorresse, né? Isso nunca foi vivido, mas não é só pela pandemia, né? De diversas formas é possível fazer um plano caso aconteça alguma coisa. Então, porque se você estabelece um plano, você já tem um traçado, você já sabe essa linha lógica do que você vai fazer. Não que muitas vezes você tem que pensar de uma forma emergencial e faz tudo atropelado, né? Então, um plano já consegue fazer uma linha lógica de como mais ou menos você vai estar se direcionando. Então, o plano é extremamente importante, né? Existem 4 tipos distintos de planos. E é isso que a gente vai ver a partir desse momento, né? Então, esses 4 tipos de planos são os planos relacionados ao quê? A procedimentos, que são métodos, basicamente, né? A orçamentos, que estão relacionados ao quê? A dinheiro mesmo, né? Programações, que estão mais relacionados a tempo, programas, como a gente faz essa estruturação de tempo nessa organização, tempo e atividades. E também existem normas e regulamentos. Quais são os planos em relação a normas e regulamentos? Então, esses 4 planos podem ser tanto estratégico, tático, operacional, conforme o seu nível de abrangência. Então, como a gente mencionou anteriormente, esses planos podem ser feitos dentro de cada um desses níveis: nível estratégico, nível tático e nível operacional, né? Então, vamos lá. Princípio. A princípio aqui a gente vai verificar um por um especificamente. Então, em relação a procedimentos, exatamente são que relacionados a métodos de trabalho, como a gente executa esses trabalhos, esses procedimentos, são os planos operacionais que a gente chama, né? Esses planos, eles são representados normalmente por fluxogramas. Esses fluxogramas, eles são mais ou menos feitos como um exemplo que está na tela. Então, começa como? A gente tem aqui, desculpa, a gente tem aqui o começo. É algo que realmente a gente quer fazer? A gente responde sim ou não. Normalmente, o fluxograma é estabelecido dessa forma. Sim ou não, né? Se sim, se eu vou realmente, é algo que realmente eu quero fazer. Sim. Mas aí eu faço outra pergunta. Pode acabar mal? Sim ou não? Sim. Aí resposta, mas daria uma boa história, por exemplo. E na resposta não, não vai acabar mal. Ah, então você pode fazer, né? E aí, eu tô aqui, daria uma boa história. Sim ou não? Sim. Ah, daria uma boa história, eu posso fazer também. Não daria uma boa história? Então não faça, né? Então, basicamente, o fluxograma de planos operacionais e métodos de trabalho e execução também é feito dessa forma. Então, começa lá com um procedimento que deve ser feito, por exemplo, numa máquina, né? Então, começo. Liga ou não liga? Se sim, faz o quê? Se não, faz o quê? Se ela está com o botão verde, você pode ligar. Se ela está aparecendo com o botão vermelho, você não pode ligar. Então, vai sendo relacionado à medida de cada método de trabalho e como é executado. Então, fica visualmente fácil de entender também como funciona o procedimento. Outro plano é o plano de orçamento, ou seja, aquele relacionado diretamente ao que? Ao dinheiro, o cash, né? Pensar em que eu ganho, que é a minha receita, né? O que eu estou recebendo, mas quais são as minhas despesas também. Então, eu tenho que pensar estrategicamente
como um todo da empresa, né, a longo período. Então, qual é o dinheiro que eu preciso daqui até 5 anos para mim conseguir ser líder de venda lá das pizzas? Então, quanto de dinheiro eu preciso investir em toda a empresa durante esses 5 anos para realmente conseguir atingir isso, né? Taticamente, pensando lá que a gente vai para o gerente, por exemplo, um gerente de marketing. Então, pensando que eu quero aumentar as minhas, ser líder de vendas. Se eu quero ser líder de vendas, normalmente eu tenho que divulgar isso. Então, taticamente, o pessoal e o gerente de marketing vai falar assim, olha, a gente tem que fazer propaganda. Então, vai gastar mais o quê? Um exemplo é despesas com propagandas vão aumentar. Né? E operacionalmente, pensando no operacionalmente, eu quero ser líder de vendas, normalmente eu vou ter que ter mais máquinas, equipamentos, pessoas, e também vou ter que estar com as máquinas e os equipamentos de uma forma que estejam trabalhando, né, que estejam em condições de utilização, ou seja, fazer a manutenção desses equipamentos para que sim a gente consiga fazer isso de uma forma estruturada e aí conseguir atingir nosso objetivo. Além disso, pensando nas programações, um plano de programações se baseia no que? Na variável lá de tempo e atividades. Então, tem duas formas de verificar, então, e fazer essas programações em relação aos planos, né, de programações. De uma forma simples, programar as atividades como uma agenda, definindo, assim, quais são os períodos. Então, em horas, dias ou meses. Então, uma forma de programar, né, fazer essa programação aí, quantas pizzas saem por minuto, por hora, de que forma isso é feito, né? Então, relacionar o tempo à atividade, de quanto em quanto tempo sai uma pizza. Então, tem que pensar nisso, né? Aí liga um cliente lá e fala assim, quero a pizza em 10 minutos. Você consegue atender em 10 minutos? Entregar essa pizza em 10 minutos? Possivelmente não. Então, esse tempo relacionado às atividades, ele deve ser estabelecido, né? Deve ser conhecido. E, além disso, eu tenho que pensar de uma maneira complexa, além da simples. Então, existe uma técnica de ficar avaliando, fazendo uma revisão dessas programações. Então, compramos mais máquinas, né? E contratamos mais pessoas. A correlação tempo-atividade, eu fazendo essa diferenciação, né? Comprei mais máquinas e tenho mais pessoas. Ou seja, meu tempo fazendo atividades, eu quero que diminua, né? E aí eu preciso ver se realmente eu fazendo isso diminuiu o tempo. Esse meu plano de contratar mais pessoas e comprar máquinas para agilizar o processo realmente reduziu esse tempo ou não? Aí, o que a gente fez de errado para não reduzir esse tempo, né? Então, tem que estar sempre pensando, avaliando, revisando esses programas. Além disso, eu tenho que planejar quais são as normas e regulamentos. Então, como eu quero que as pessoas se comportem dentro da minha organização. Então, determinada situação, como elas vão se portar? O cliente liga lá xingando e a atendente, né, que a pizza tá fria. Como que o teu funcionário vai se comportar nessa situação? Você estabeleceu normas, regulamentos do que normalmente ele deve fazer? Ele vai falar para disponibilizar outra pizza ou não? Então, existem normas, regulamentos que devem ser pensados como um todo para cada uma das situações. Além disso, desses planos, né, desses 4 tipos de planos, a gente tem uma perspectiva muito forte relacionada à sustentabilidade empresarial. E por que ela se integra aqui relacionada aos planos? Porque tudo deve estar interligado, né? Todas as operações, elas são responsáveis pela sustentabilidade da organização. Então, é um conjunto de todas as políticas, ações,
que a organização utiliza, né? Então, nesse aspecto, a organização também deve pensar na sustentabilidade. E o que é a sustentabilidade? Pensar em sustentabilidade é pensar que eu quero que o que está sendo feito agora nessa organização que a gente tem, e daqui 5 anos eu continue tendo essas mesmas ou melhores conjuntos de políticas, ações. Então, que pelo menos eu continue tendo as mesmas oportunidades que eu tenho hoje, em que eu estou desenvolvendo hoje. Então, é fazer com que essa empresa se mantenha ao longo do tempo, ser sustentável. Mas para isso, a gente tem um tripé. Então, a sustentabilidade, ela não é visualizada de uma forma sozinha. Muitas vezes se pensa em sustentabilidade, você vai pensar na questão mais ambiental. E não é isso. A sustentabilidade é pensar como um todo. Né? Então, ser sustentável, conseguir me manter e crescer de uma forma saudável, né? Me manter para o futuro. E o tripé da sustentabilidade, ele está baseado no quê? Nos aspectos econômicos, sociais e ambientais. Então, são sempre 3 pilares. São os 3 pilares básicos que as organizações utilizam para quando se pensa em sustentabilidade. Então, pensar em sustentabilidade de uma forma econômica ou financeira é pensar que eu devo usar os meus recursos de uma forma racional, né? Não desperdiçar, né? Evitar despesas desnecessárias. Então, formar uma reserva para emergências. Então, por exemplo, nesse caso que a gente está vivendo no momento, né? Então, se eu tivesse uma reserva para emergências, esse plano de contingência, né? Eu tendo uma reserva para essas emergências, eu consigo me manter mais estável, né? Mais sustentável durante essa pandemia, né? E aí pensar em evitar despesas desnecessárias. Muitas vezes está se usando coisas absurdas que não precisariam dentro da organização, que a gente pode estar diminuindo essa despesa, principalmente agora, né? Então, e usar dessa forma mais racional, não desperdiçar dinheiro, né? Além disso, como que a gente verifica normalmente se uma empresa está sustentavelmente pensando no aspecto financeiro, nesse tripé financeiro, se essa empresa realmente está tendo um equilíbrio na questão financeira dela? Normalmente se visualiza, claro que existem muitos outros indicadores, mas aqui eu estabeleci 4 que são mais fáceis para vocês, quando se é administrador, contador, enfim, a gente usa muito mais indicadores. E não vem ao caso, que seria muito mais detalhadamente financeiro, né? Então, aqui a gente especifica o que a gente está vendo, basicamente, que as empresas estão precisando nessa pandemia. Capital de giro. O que é o capital de giro? É ter dinheiro para pagar as minhas contas. Durante quanto tempo tenho esse capital de giro? Ou seja, eu vendo lá por a prazo em 30, 60 e 90 e eu tenho que pagar à vista, né? Normalmente o dinheiro vai entrando de várias formas diferentes, né? 30, 60 e 90 e eu tenho que pagar essa despesa antecipadamente, eu fico muito mais sem dinheiro, né? Claro, eu tenho que pensar o que é capital de giro nesse sentido. Eu fazendo esse tipo de venda e conseguindo pagar à vista na hora, eu consigo sustentar a minha empresa pagando todas as despesas que ela tem nesse mês, por exemplo? Ou por quanto tempo eu consigo pagar? E vai que essa galera resolve não me pagar mais.
Eu consigo me manter por quanto tempo? Né? Qual que é o meu capital de giro? Pensar no meu fluxo de caixa. O que está entrando, o que está saindo? Né? Por isso que muitas empresas não têm capital de giro no momento. E está sendo disponibilizada vários financiamentos, né, empréstimos para as empresas conseguirem ter capital de giro para pagar suas contas, para fazer girar a sua empresa, conseguir manter elas, pagar água, luz, telefones, funcionários, né? Então está abrindo várias linhas de crédito aí para conseguir ter esse capital de giro. Outra coisa que a gente olha normalmente é se a empresa tem lucro ou prejuízo. Normalmente quando ela faz uma especificação, né, todo ano a empresa é obrigada a fazer o balanço patrimonial. Então, nesse balanço patrimonial, lá no finalzinho vai dizer, olha, a empresa teve lucro de tanto ou prejuízo de tanto, né? Então, a gente tem relacionado, né, várias formas de verificar esse lucro e prejuízo. Então, através de balanço patrimonial, se vocês estiverem usando empresas que vocês têm contato, vocês vão precisar visualizar ou pedir para o gerente, né, se teve lucro ou prejuízo durante esse ano, né, se conseguisse visualizar, melhor. Se não, quem está fazendo o trabalho, que vai fazer o trabalho através das redes sociais, normalmente as empresas apresentam relatórios do balanço patrimonial, né, do balanço, e lá vai estar descrevendo, olha, nossa empresa teve lucro esse ano de tanto, ou prejuízo de tanto, né? Vai estar relacionando lá. Algo interessante também que vocês vão visualizar nas empresas é que normalmente eles têm balanço patrimonial, que a gente chama, que é mais relacionado à questão financeira, mas existem balanços sociais, que também são balanços dizendo todas as ações sociais e diferenciadas que essa empresa faz ao longo do ano. Então, normalmente existem dois relatórios que muitas empresas, a partir de uns 5 anos para cá, vieram relacionando e apresentando, né, como uma forma de também de chamar a atenção para sua empresa, para que as pessoas consigam visualizar tudo o que está sendo feito e não apenas em relação à questão financeira. Outra coisa importante também que a gente visualiza são ações trabalhistas, né? E muitas vezes essas ações trabalhistas também estão relacionadas lá no relatório ou também no balanço. Quanto que essa empresa gastou com ações trabalhistas durante esse ano? Então, esse valor também é representativo por questões financeiras, mas também questões sociais. Além disso, existe também a possibilidade de você estar vendo quanto a empresa está devendo, ou seja, quanto de empréstimo ela tem para conseguir se manter, né? E também se conseguir visualizar a inadimplência. Muitas vezes o que a gente está visualizando agora é que, sim, muitas empresas estão ficando inadimplentes, mas essa inadimplência é momentânea e muita conversa é necessária nesse momento, porque essa inadimplência ela pode ser trabalhada, né? Então eu tenho várias empresas que compram comigo, elas deixaram de me pagar, mas a gente entra em um consenso, olha, a gente não tá legal também, mas você não tá legal, e aí eu não vou entrar no Serasa, porque aí bloqueia várias outras questões de financiamento e, enfim, outras coisas que podem ajudar a empresa, né? A conseguir, a girar mais dinheiro e se manter. Então, muitas empresas estão entrando em conversa, olha, você está me devendo, mas eu não vou inscrever seu nome no Serasa, né? Então, essa inadimplência, agora, ela está sendo muito bem trabalhada também, por essa questão, né? Então, muitas vezes eu estou inadimplente porque aconteceu essa pandemia. Mas entrando em um consenso aqui, a gente logo vai sair dessa inadimplência, né? E também vale a questão da conversa. Importantíssimo nesse momento é conversar, né?
todo mundo está vivendo no mesmo barco. Todo mundo entende a situação. Então, a conversa é a melhor solução. Tudo se resolve na conversa. E a gente está no mesmo barco. Se um pula, o outro começa a pular e ninguém vai mais remar, então complica, né? O barco não vai andar. E aí vai que tem um buraquinho lá, vai afundar também, né? Então, essa questão de conversa é extremamente importante nesse momento. Então, são alguns aspectos que a gente pode estar visualizando se a empresa tem sustentabilidade financeira. Além disso, a gente pode também estar visualizando a questão da sustentabilidade na perspectiva ambiental. E como que é a perspectiva ambiental? É pensar em como eu afeto o ambiente através do meu ciclo de vida do produto ou do serviço. Como as minhas ações relacionadas à empresa afetam ambientalmente, né? Então, eu faço uma atividade lá que retira recursos naturais. Então, eu tenho os recursos naturais, eu faço extração na matéria-prima, eu faço uma produção, né? Eu empacoto e distribuo. Para mim empacotar e distribuir, eu também utilizo outra forma de material, né? De outro componente. Então, isso faz o quê? Vai para descarte, como que retorna para a natureza isso? Vai para aterro, incineração. Isso é o descarte correto? Então, no caso da pizza, eu utilizo vários alimentos, né? Então, esses são basicamente os meus recursos naturais. Mas eu também tenho o quê? Tenho as caixas das pizzas, se eu tiver que entregar. Então, eu estou extraindo a matéria-prima tanto de alimentos, mas também a celulose, né? Transformando em papel. E aí eu transformo isso, mas ao mesmo tempo, como é que eu distribuo isso, né? Como que eu empacoto isso, como que eu produzo, como que eu utilizo esse material, e aí como que eu entrego isso para o meu cliente? Ah, tenho as motos os motoboys que entregam, ok. Ambientalmente, como essa moto afeta o ambiente? Ah, tá usando combustível, então outro recurso natural que eu uso. Né? Então, e essa moto, qual é o tempo de utilização dela? A combustão desse combustível está liberando muito gás, uma cera, barulho estridente também. Então, como que é feita a manutenção dessa moto? É feita com frequência ou não? Tem que pensar em todos esses aspectos, tudo que está sendo relacionado. Então, e aí o descarte? O descarte é lá com o meu cliente. Eu não sei como é que ele descarta. Você tem que pensar como que ele vai descartar e como que isso vai de forma correta ou não. Então, muitas vezes o que a gente está verificando é que esse ciclo de vida ele é extremamente importante, né? E essa cadeia de suprimentos ela está totalmente interligada. Então, o que acontece? Muitos produtos têm que ser devolvidos para as empresas que estão produzindo, para que ela faça o descarte de forma correta, né? Ou reutilize isso. Então, as empresas têm que pensar nesse ciclo como um todo. Como que ela vai extrair de forma correta, sem destruir a natureza, como que ela transforma, né? Também não destruindo tanta natureza, não poluindo tanto, por exemplo, usando tanta energia elétrica, usando muito forno, né? Lenha, como extrai a lenha, enfim, né? Tem que pensar num todo. E como que esse empacotamento também afeta e como tudo isso funciona integralmente. Então tem que pensar em cada uma das etapas, como é esse ciclo de vida do meu produto, né? Então tem que pensar em tudo isso. Vocês vão ter que relacionar o ciclo de vida do produto ou serviço da empresa que vocês vão estar escolhendo. Possivelmente ela possa ter esse ciclo de vida já
estabelecido. Senão, vocês vão ter que verificar tudo o que ela utiliza, né, e pensar em todos esses aspectos como o exemplo que eu apresentei. Em relação ao social, sustentabilidade social. Social quer dizer o quê? Que é ações que a empresa desenvolve com o propósito de melhorar a qualidade da vida da população e do entorno que ela está inserida. Então, basicamente, essas ações sociais, elas buscam diminuir as desigualdades, né? Ampliar direitos, acesso a serviços, saúde e possibilitar as pessoas a acessos de cidadania. Então, muitas vezes vocês conseguem visualizar várias empresas que têm ações, por exemplo, de coleta de lixo adequado, né? De ações de ações em relação à doação de alimentos, fazer leitura para as crianças, fazer rodas de leitura. Existem também outras questões relacionadas à distribuição de alimentos, cestas básicas, de questões mais odontológicas, enfim, existem N possibilidades de proposições sociais para aumentar a qualidade de vida da população e principalmente eu sempre digo que não adianta nada você propor ações sociais para a população que está em volta da sua empresa se você não olha para dentro da sua empresa e pensa, olha, meu funcionário está tendo dificuldade em determinada situação, socialmente eu não posso pensar em ajudar quem está ao redor da minha empresa, ou seja, meu primeiro cliente, meu funcionário, eu não vou ajudar meu funcionário para ajudar um terceiro, para dizer que estou ajudando. Então, para mim, não é ação social. Para mim, é ação de marketing quando se faz isso. Né? Primeiro, se pensa em quem está realmente próximo. Né? Então, quem está relacionado à empresa. Muitas vezes, até nessa pandemia, então a gente está vendo muitas ações sociais sendo desenvolvidas, né? Muitas pessoas se mobilizando para ajudar, empresas fazendo doações, né? Então existem proposições que sim visam melhorar a qualidade de vida da população, mas também existem outras que usam isso apenas para marketing para si próprias, né? Então a gente tem como conseguir fazer essa discriminação de o que é uma ação mesmo, mas o que é realmente marketing, né? Então, muitas vezes eu não olho para o meu umbigo, mas eu olho só para a possibilidade de que, todo mundo vai ver que eu estou ajudando aqui, mas no final das contas, eu demiti 1.000 pessoas, essas pessoas, elas são pessoas que também não têm acesso a muitas possibilidades, né? E aí acaba que eu ajudo muito para fora e nada para dentro, vamos dizer assim, né? Então, a princípio a gente tem esses planos, né, que são relacionados, só retomando, né, os planos relacionados a procedimentos, relacionados a orçamentos, a programações e regulamentos. E a gente viu cada um especificamente desses 4 tipos, e todos esses planos visam o que? Buscar a sustentabilidade. Né? Então, o planejamento visa sustentar a empresa para que futuramente a gente alcance as metas e os nossos objetivos. Como eu já venho falando, né, a respeito do trabalho, individualmente ou em grupos, como a gente já tinha combinado, esse trabalho será feito, né? Então, à medida que vocês verificarem a possibilidade, então vocês podem fazer individualmente, ou se vocês conseguirem fazer em grupos, faz grupos de estudos através das ferramentas que a gente utiliza virtualmente, faz reuniões, WhatsApp, pode ser o Zoom, que a gente utiliza muito, tem N formas de fazer encontros, né? Então, eu não quero que esses grupos sejam de forma presencial, que esses grupos, se forem feitos, sejam de forma à distância, dessa forma virtual, né? E se isso dificultar a vida de vocês, façam individualmente. Claro, individualmente vocês vão estar aprendendo bastante também, né? Então,
selecionem ou escolham uma empresa para fazer um estudo de caso, né? Então, à medida que a gente vai selecionar essa empresa, a gente vai usar essa empresa nas diversas atividades que a gente vai fazer de planejamento, organização, direção e controle, até o final da disciplina. Então, pode ser uma empresa que vocês trabalhem ou que alguém trabalhe, que tenha facilidade de acesso e buscar as informações, e também existem muitas empresas e são empresas grandes que disponibilizam muitos relatórios e formas de ação que elas fazem, né? Então, elas têm um disclosure, que a gente chama, né? E é fazer essa exposição, né? Mostrar tudo que elas fazem. Então, é uma tendência muito grande das empresas, principalmente as que estão na Bolsa de Valores, por exemplo, para ser mais fácil para vocês pesquisarem, que estão na Bolsa de Valores, essas empresas que têm muita chamada em relação à sustentabilidade, por exemplo, Natura, Boticário, ou entre outras, né? A Unimed também é uma que também tem muitas ações sustentáveis. Essas empresas que têm um viés bem sustentável, assim, elas normalmente também estão vinculadas à Bolsa de Valores. Por que eu digo Bolsa de Valores? Porque a Bolsa de Valores, ela exige que você descreva todas as suas ações financeiras, sociais e ambientais. Então, para procurar, é só visualizar mais facilmente. Quem tem ações na Bolsa vai estar tendo muitos relatórios e vai ser mais fácil de vocês encontrarem na internet, tá? Então, buscar as informações. E quais as informações que vocês vão buscar agora através dessa aula? O que a gente viu agora, né? Então, escolha uma empresa e aí a gente vai usar no decorrer das atividades até o final, tá? Então, escolham aí uma que vocês gostem, que vocês tenham fácil acesso, né? E consigam buscar as informações. E quais as informações? Então, está relacionado à atividade 3, porque é o link da atividade lá no Moodle, tá? Então, a gente vai fazer em duas partes. A primeira parte vai ser essa relacionada ao quê? Uma descrição breve da empresa, né? Então, qual que é a empresa que você escolheu? Qual que é o ramo de atuação? Um breve histórico. Essa empresa iniciou lá em 1900 e né? O sócio é o fulano, atualmente é administrada por tal e tal pessoa, enfim, um breve histórico dessa empresa. Ela começou fazendo isso, agora ela faz isso, e agora tem inovações relacionadas a, né? Então, um breve histórico dessa empresa. Qual que é a missão? Qual que é a visão? Quais são os valores, né? Um histórico dos principais competidores, ou seja, quem são os principais concorrentes que vocês conseguem visualizar a respeito dessa empresa, né? Que tipo de empresa, né? O principal momento atualmente, quais são esses competidores, o que influencia ela, né? O histórico desses competidores, quem que está relacionado e competindo com ela normalmente, que produtos ou serviços ela oferece, né? Visualizar se ela apresenta a evolução do faturamento dessa empresa nos últimos 5 anos, né? Então, aí a gente vai conseguir ver se ela tem uma sustentabilidade financeira, né? Nesses últimos 5 anos, vai conseguir ver essa oscilação. Verificar a evolução da participação no mercado, né? Por exemplo, muitas empresas divulgam, nós somos a terceira empresa que mais vende tal produto. Então, a gente começou como? Com nada. Então, agora já detém uma participação grande no mercado. Né? Então, conseguir ver se dentro desses concorrentes, né, qual que é a participação dela no mercado. Ela consegue visualizar isso, né? O market share que a gente chama. Possível também, né, se for possível, identificar se existe algum modelo de gestão utilizado. Modelo de gestão utilizado, professora, que modelo de gestão utilizado? Eu não sei se vocês lembram, mas eu quero que vocês lembrem das nossas aulas. Antes do que? Da pandemia,
Antes da pandemia, a gente visualizou e estudou, vocês têm os slides, vocês podem voltar lá e estudarem, olharem cada uma das formas de modelo de gestão. A gente tem relacionado lá uns 6 modelos de gestão, tentar identificar se essa empresa utiliza algum modelo de gestão lá que a gente apresentou, que era a gestão estratégica, participativa, de conhecimento, cadeia de suprimento, informação e inovação. Então, tentar verificar se é possível identificar algo relacionado a essa gestão. Consegui identificar 3 desses, professora. Legal? Nenhuma organização vai usar só um modelo de gestão, pode usar combinado, né? Então, se vocês conseguirem identificar, show de bola, tá? Perguntinhas básicas para quando vocês vão procurar lá. Eu sempre digo que é interessante vocês, principalmente se for, no caso, presencial, vocês vão pedir lá, ou você tem contato com a empresa lá de uma forma mais presencial, né? Que você trabalha nessa empresa, enfim. Tem umas perguntinhas que são interessantes que sempre, quando você vai falar com alguém, você vai pedir algo, né? Lembrar das perguntinhas básicas. O que, qual, quando, como, onde, por quê, né? Então, pensar nessas perguntinhas sempre, tá? Então, essa é a primeira parte. Lá no Moodle, atividade 3 é para enviar em um único arquivo. Então, eu dividi essa aula em 2 para ficar mais fácil. Então, a parte 1 está aqui. Vocês vão descrever. Claro que eu quero que vocês façam isso através do quê? Vocês já têm conhecimento a respeito das normas da UTF. Então, fazer um relatóriozinho especificando tudo isso, né? Preciso do nome, de quem que é, né? Fazendo uma capa bonitinha aí da UTF, dizendo que é da matéria tal, enfim, né? Disciplina tal, professora tal, e quem são os responsáveis por esse relatório, né? E aí fazer dessa breve descrição da organização nessa primeira parte. A aula 2, planejamento, vai ter a segunda parte. Então, quando vocês forem anexar lá no Moodle, vocês vão juntar a parte 1 com a parte 2, tá? Então, é só uma parte para o planejamento, assim vai ficar mais fácil. Tudo que é do planejamento vai estar num arquivo só, tá? Mas para facilitar a vida de vocês, eu dividi em 2 partes, que eu acho que fica menos maçante para vocês conseguirem pesquisar ou para vocês estudarem, ok? Beleza, pessoal? Então, essa primeira parte a gente finaliza, né? E aí eu vou gravar mais uma aula para que a gente consiga desenvolver mais aspectos da função do planejamento. Em relação à forma que será feita para tirar dúvidas, né? Então, a gente vai estar especificando e estabelecendo horários específicos aí para tirar dúvidas, né? E eu já, como os e-mails anteriores que eu enviei para vocês, tinha meu celular disponível caso vocês precisem de algo e a gente pode também estar trocando ideia, ok? Estou à disposição, né? Então, sempre que precisarem. Então, até a próxima.